Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Administração e da RTP e demais representantes da Administração, o Luís Marques e o Engenheiro Luís Jean Marquitos. Eu gostava de começar por perguntar ao Sr. Presidente da Administração da RTP quantas versões existem de síntese do plano que foi aprovado, porque este documento presumo que foi apresentado ao Governo e o documento que nos enviou, já percebi que foi o Sr. Presidente que nos enviou, é o mesmo que, segundo a sua informação, foi aprovado em Conselho de Ministros, mais os tais documentos de trabalho, gostava de lhe perguntar se são parte integrante ou não, porque é importante percebermos de facto qual é o plano, qual é o documento, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista documental, o que é que foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Se foi só isto, é uma coisa. Se há mais coisas, é outra. Se há coisa diferente, é outra. Entretanto, pelo que eu percebo em termos de calendário, no dia 20 de setembro, o senhor entrega ao Ministro José Relvas um documento. Miguel Relvas, peço desculpa. O Ministro Miguel Relvas recebe em nome do Governo o documento e é aprovado o documento em Conselho de Ministros, salvo erro, dia 27 ou 26. A questão é que há uma sequência de datas que eu gostava de compreender, até porque se o senhor diz que foi aprovado e logo a seguir foi dado à Comissão de Trabalhadores e ao Conselho de Opinião, eu gostava de perceber em que circunstâncias é que essa entrega é feita. Ainda para mais, na medida em que o comunicado que foi emitido pela Comissão de Trabalhadores reage com surpresa a passagens de um documento que depois não está aqui, nomeadamente a constatação de que esta alienação de um dos canais está dependente de alteração da lei que regula o contrato de concessão do serviço público. E, portanto, esta premissa que consta, supostamente, do documento que foi entregue à Comissão de Trabalhadores, não surge neste documento, portanto, há aqui adaptações. Eu, há um mês, pedi o plano em requerimento ao Governo, foi-me enviada uma outra versão de uma síntese que não fala dos 300 trabalhadores que vão para o desemprego nos termos do plano que é apresentado. Agora, aqui já aparece a referência aos 300 trabalhadores. Portanto, eu gostava de perguntar, daquilo que é do seu conhecimento, quantas versões existem da síntese que está a ser apresentada à Comissão de Trabalhadores, ao Conselho de Opinião, à Assembleia da República, Comissão Parlamentar, à Assembleia da República, PCP, por requerimento ao Governo. Depois, gostava de perguntar, para que fique mais claro, quando o senhor apresenta no no tal documento de síntese do plano, quando se diz que esta é a síntese das conclusões alcançadas na discussão sobre o novo modelo da RTP, nós estamos perante o quê a menos do que uma reestruturação? Porque há aqui uma discussão semântica que eu gostava que ficasse mais clara, porque o Governo traz um plano estratégico de transportes que é tudo menos um plano estratégico, agora vem um plano de reestruturação onde toda a gente diz que não é um plano de reestruturação, que é outra coisa, sustentabilidade, e eu pergunto, quer dizer, onde é que isto não é uma reestruturação de alto a baixo na empresa? Inclusive com centenas de despedimentos que estão aqui colocadas com, peço desculpa, extinções de postos de trabalho, portanto 300 trabalhadores no vosso plano, que a concretizar-se 250 a 300 vão para o desemprego, é o que está aqui, e portanto rescisões com 250 a 300 trabalhadores, eu penso que não é contratação. E portanto, ou querem mandar a gente embora para contratar gente de novo, ou querem despedi-los, embora não se trate de um despedimento nos termos da lei, é uma rescisão amigável. E eu gostava de perguntar quão amigável é esta rescisão e quanto dinheiro é que prevê que custe esta operação tão amigável que aparece aqui no plano. Começo já pela questão dos postos de trabalho, à qual iria mais tarde. Depois, gostava de perguntar qual é a realidade, já abordou essa matéria, do ponto de vista dos custos operacionais e das receitas operacionais da RTP. Eu julgo que, quer em função do custo por cidadão, digamos assim, contribuinte, quer em função do PIB de cada país, eu calculei a função do Observatório Europeu dos Média que estaríamos nos últimos 5 ou 6 da União Europeia. Eu gostava de perguntar
Se amanhã ou para o ano outro ministro ou o mesmo disser que a gente agora já não quer um recurso público de 150 milhões, agora queremos de 50. O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Qual é o limite? Eu pergunto qual é o limite. E se não há aqui uma capacidade infinita de ir cortando até não ficar nada. Nomeadamente esta alienação dos meios de produção da RTP. Faz agora 20 anos que a RTP alienou os retransmissores e os emissores da RTP no governo Cavaco Silva. Faz agora 20 anos. Custavam 900 mil contos por ano e a RTP passou a pagar 3 milhões de contos por ano à PT, depois de os vender. É isto que está em causa com os custos dos recursos de emissão, perdão, de produção e distribuição próprios? É vender a máquina? É os motores passarem a ser dependentes de alguma coisa do exterior? E relativamente àquilo que está previsto com as sinergias, com a Lusa, a pergunta que eu lhe coloco em concreto é qual é o estatuto editorial que eles devem cumprir? São correspondentes da RTP e fazem antes de mais o trabalho da RTP, ou cumprem o seu papel de correspondentes da Lusa e emitem os seus despachos e depois colocam o chapéu da RTP e fazem uma emissão em direto do rescaldo dos acontecimentos uma hora ou duas depois? Qual é o diretor de informação que eles têm na altura? Escolhem consoante o momento? Nós teríamos estas reuniões muito eficazes e muito aprofundadas, que dão 5 minutos numa altura e 3 minutos na outra. Evidentemente que o essencial, do ponto de vista do número de questões que havia aqui, da quantidade de assuntos, vai ficar uma parte para a segunda ronda e outra parte para outro dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu queria deixar muito claro que não temos dúvida nenhuma que há quem tenha dado a ordem e quem a esteja a cumprir. Eu pergunto-lhe se a administração adere a este objetivo de cortar, e a pergunta de cortar os tais 80 milhões, que é a premissa que o senhor apresenta, e a pergunta que eu fiz há pouco é qual é o limite. Se mandassem cortar 100 ou 120, amanhã pode ou não acontecer. E onde é que isto vai parar? Porque pode sempre cortar mais um bocadinho, até não ficar nada. Ora bem, com este plano, a receita de publicidade, que de acordo com o relatório de contas é de 50 milhões de euros, dos 75 das receitas comerciais que vem no relatório... Vamos ver. No relatório de contas da RTP indica-se receitas comerciais de 75 milhões,8, dos quais 49,9, portanto 50, de publicidade. Com este plano que é apresentado, se não estou a perceber mal, a receita da publicidade deixa de financiar o pagamento da dívida e a dívida da RTP passa a ser liquidada não com publicidade, mas sim com o dinheiro dos contribuintes. Isto é assim ou há aqui algum equívoco? Segunda questão. Qual é a fundamentação concreta para mandar embora, para rescindir, para mandar para a rua 300 trabalhadores da RTP? Qual é a fundamentação? Como é que chegaram aqui? Porquê é que está esta gente que os seus querem mandar para a rua? Depois, ponto 10, a linha A do documento. Redução das ineficiências remanescentes e eliminação de algumas atividades. Quais? Eliminação de algumas atividades. Quais? É porque isto não é sintetizar, isto é omitir. Sr. Presidente, peço desculpa. Depois, a obrigação concreta que a RTP assumiu na concessão de serviço público. A pergunta que eu faço é como prevê o plano, porque alguma coisa há de ter sido analisada, que seja garantida com um só canal generalista a componente que diz respeito à programação de forte componente cultural e formativa, devendo valorizar a educação, a ciência, a investigação, as artes, a inovação, a ação social, a divulgação de causas humanitárias, o desporto amador, o desporto escolar, as confissões religiosas, a produção independente de obras criativas, o cinema português, o ambiente, a defesa do consumidor e o experimentalismo audiovisual. Isto é o que a lei atribui ao segundo canal. É uma obrigação concreta que os senhores assumiram. Como é que isto se cumpre no plano que os senhores apresentaram? E, finalmente, quando os senhores nos indicam que, relativamente às sinergias com a Lusa, isto está a ser estudado. Relativamente à RTP Açores e Madeira, isto está a ser negociado. Relativamente aos meios técnicos de produção, isto há de ser tratado. Como é que os senhores propõem medidas que não sabem ou não dizem como é que se concretizam?
Porque nós verificamos, de facto, que há uma premissa muito grande a montante de tudo isto, que é a tal ordem que os senhores cumprem. Mas o problema é que alguém assumir o ónus de defender uma política implica a capacidade de demonstrar a sua concretização. E até agora ainda não tivemos isso. E, portanto, se quem mandou, de facto, desencadear este processo não teve, pelo menos até agora, a hombridade de vir à Assembleia assumir essa opção e apresentá-la e debatê-la com os deputados e com o país, então aqueles que foram empurrados para defender essa mesma política que o Governo não quis apresentar aqui, então ao menos que tivessem, já que têm a autoria do plano, então ao menos que tivessem a sua demonstração. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.